gente! Nós estamos aqui iniciando o primeiro podcast da ArhagX. Esse projeto vem com o objetivo de levar informação para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Nós vamos aqui trazer clientes para contar suas histórias, assessores, nós vamos trazer pessoas especialistas do mercado para trazer informação. Então, o meu nome é Raquel Simon, eu sou diretora de expansão da ArhagX e nesse primeiro episódio nós vamos falar um pouquinho da história, como tudo começou. E para isso, nada mais, nada menos do que quem iniciou tudo isso, né? Nós estamos aqui com o diretor comercial da ArhagX, Adriano Macedo. Conta para nós como começou, como tudo isso iniciou. Como iniciou a ArhagX? Legal. Vamos falar um pouquinho então, né, o pessoal que está nos acompanhando aí, nos segue nas nossas redes sociais, e, né, como é que iniciou esse projeto maravilhoso, né, que hoje a gente, né, estamos aqui, né, Kelly, com só nós dois hoje, né, mas, né, em algum momento vai estar, né, a nossa terceira parte, né, da ArhagX, né, porque nós somos em três, né, então hoje é com nós, mas depois vamos falar um pouquinho deles. Mas você acha que eu devo contar para o pessoal que está nos assistindo, de repente, né, ansioso para escutar um pouquinho, né, da história da empresa? Você acha que a gente começa de cara, né, contando um pouquinho da PJ, ou você prefere que vá lá no início e conta um pouquinho do CPF, né? Como que é a história de cada um de nós, né, na ArhagX? O que é que você prefere, Raquel? Eu penso que não existe PJ sem PF antes, né? Então, tudo se construiu através dos CPFs. Então, penso que iniciar a história contando quem nós somos, quem está por trás disso, acho que é bacana. Legal. Então, vamos lá, então. Vamos falar então um pouquinho de como é que começou, né, então a ArhagX, mas antes vamos contar um pouquinho do Adriano, né, como a Raquel falou, né, eu sou Adriano Macedo, sou diretor, né, comercial da empresa, e para quem hoje está aí nos escutando, quem está nos assistindo, né, ou às vezes escutando aí no Spotify, vai imaginar, né, que a gente começou aqui, né? Não, a gente tem uma história antes, né? Então a gente vai contar um pouquinho para vocês dessa história lá do início, para depois partir, né, da parte mesmo da empresa. Raquel, como que foi então, né? Como é que é um pouquinho da minha história, né? Você falar da gente não é fácil, né? A gente falar da gente a gente escuta, né, tanto, né, e às vezes fala de outras pessoas, mas falar da história da gente, né, a gente às vezes não fez um script para isso, né, não estava programado para contar uma história, a gente não tá programado para isso, mas é bacana, né, porque às vezes isso faz a gente refletir quanto que se a gente não a cada pouco não for convidado para contar a história, passa tão depressa e a gente não presta atenção, né, nos capítulos dela, né? E hoje, né, então eu sou morador de Caxias, né, mas não fui morador de Caxias, né, o tempo todo, né? Eu nasci, na verdade, em Caxias, né? Tem muitas pessoas aí que nos assistem agora aí, né, do meu convívio, né, por eu ser criado, né, no interior, né, fui criado em Jaquirana, mas eu sou cidadão caxiense, tá? Eu sou urbano, não sou lá do sítio. Eu me criei lá, fui para lá com 2 anos, né? E daí fiquei lá até os meus 16 anos, né? Com o pai, a mãe e os irmãos, né? A gente é uma família, né, hoje já o pai falecido, mas nós éramos uma família de 7 pessoas, né? O pai e a mãe, mais 5 filhos, né? 2 irmãs e 3 irmãos. Então, até os meus 16 anos foram lá, né? A maior parte junto com a família toda. Então, tu imagina, né? 5 filhos, né? Numa casa de interior, o que acontecia lá, né? Era aquela infância que realmente dá saudade, né? Vindo para Caxias com meus 16 anos, já tinha vindo, os outros irmãos já tinham vindo, né? Agora, me perguntar, não vou recordar qual a ordem que eles vieram saindo de casa, mas sei que a hora que eu me dei por conta, eu tava praticamente só eu, já com o pai e a mãe, né? Aí eu vi que ia sobrar muito serviço para nós, digo, eu vou ter que ir embora também, né? Vamos deixar só o pai e a mãe, né? É brincadeira, né? Mas a necessidade, né, faz com que a gente tenha que sair das raízes, né? E daí vim para Caxias com 16 anos. Vim para Caxias, né? Mas recém que vim para Caxias, na época isso foi em 90. E naquela época, Caxias é uma cidade industrial, né? Caxias hoje o forte dela é a indústria. Então, quando vinha uma pessoa do sítio, quando vinha uma pessoa lá do campo para cá,
eles já iam esperar lá no ônibus, a hora que você desembarcava do ônibus para pegar para trabalho já. Porque sabia que a pessoa vinha com o intuito de trabalhar e realmente, né, fazia, né, não media esforços, né. E daí comecei, né, a trabalhar. Meu primeiro serviço foi na construção civil, né. No dia seguinte, cheguei em Caxias, já comecei a trabalhar com o vizinho lá de casa, lá onde o pai tem a casa ali, né, o pai tinha a casa ali. E comecei a trabalhar ali, mas foi questão de 2, 3 meses a conseguir trabalhar fui para uma das indústrias de Caxias, na Randon, fiquei 7 anos lá. E daí, depois da Randon saí, fiquei um ano, né, de novo na obra, fiquei um ano de novo na construção civil. E daí depois fiz alguns cursos, me aperfeiçoei para essa área, né, da indústria, e daí fui trabalhar na Marco Polo. Daí onde na Marco Polo eu fiquei 11 anos, né? Na Marco Polo a gente teve a oportunidade de sair pela Marco Polo, cresceu lá dentro, né? Dentro da empresa, teve oportunidades e também tive a oportunidade de viajar para outros países, né? Para fora, aí a gente viajou para diversos países aí em construção de fábricas da Marco Polo para fora. E muito legal, muito bacana, mas parece que faltava algo, né? Parece que eu gostava, né, da minha profissão, né? Eu trabalhava na área, na área da ferramentaria lá, né? Eu gostava disso, de todo dia criar algo. Não gostava, eu nunca gostei de trabalhar em algo que eu fosse repetir aquilo todos os dias. Eu sempre gostei de criar algo, né? Então, muitas das vezes eu pegava um projeto, executava, e muitas vezes o projeto saía da minha cabeça, né? Só me entregava um componente lá e eu tinha que desenvolver um dispositivo para aquilo, né? Então, isso realmente é algo que eu gosto, né? Hoje eu não atuo mais, faz tempo, saí de lá em 2009 eu saí da Marco Polo, mas então foram 11 anos nessa área ali, onde ali a gente, né, fez bastante coisas lá dentro. Mas parece que faltava algo, né? E realmente falta, né? Todos os ciclos começam e às vezes eles acabam, a gente começa novos ciclos, né? E daí, tava lá dentro da empresa em 2007. Eu fiquei de 98 a 2009, 2007. Eu tive a oportunidade, né, através de algumas pessoas, né? Veio através da minha família também. Eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa que trabalhava direto trabalhando com as pessoas, que era um marketing de relacionamento, né? Até de repente algumas pessoas que nos conhecem aí, né, que nos seguem aí, né, já sabem um pouquinho dessa trajetória. Eu trabalhei, né, por diversos anos, né, numa empresa de marketing de relacionamento, foi a Dinastia. E essa empresa, Raquel, por incrível que pareça, por mais que tem pessoas, né, não sei tua experiência com esse mercado, né, é um mercado que se realmente tu encontra uma pessoa, uma empresa séria, se tu encontra uma empresa idônea nesse segmento e tu realmente leva isso como uma profissão, é algo que tu tende a se desenvolver muito, né, como pessoa. E ali foi um grande pulo para mim, onde realmente eu enxerguei aquilo ali como uma oportunidade de desenvolvimento diário e foi muito bom. Eu fui em 2007, né? E quando eu comecei a trabalhar, que a gente trabalhava com produtos financeiros também, ali começou um pouquinho da história, né? Que era um serviço financeiro que a gente fazia. Então a gente conversava diretamente com as pessoas. Por incrível que pareça, eu cheguei em Caxias em 90. Em 2007, eu fui descobrir que, de repente, a minha vocação ou o meu jeito de trabalhar, a minha aptidão, enfim, não era na indústria, por mais que foram ali diversos anos da minha vida na indústria, né? Mas eu gostava de trabalhar com pessoas, gostava de conversar com pessoas, gostava desse relacionamento comercial. E ali, né, dentro desse processo, me desenvolvi muito, né? E também daí quis botar um fim nessa história Marco Polo, né? E ele foi traçado, né, para 2007, né? 2 anos depois, encerrei esse ciclo, né, com a Marco Polo, e a gente começou nesse trabalho de marketing, de relacionamento, e ali eu aprendi muito, né, como me desenvolvi muito como pessoa. A gente realmente viu dentro desse segmento, né, a gente fez bastante cursos, treinamento, a gente viu quanto que a gente é forte, quanto que a gente é capaz, quanto que é possível, algo que às vezes, se tu não tiver numa palestra, se tu não tiver lendo os bons livros, se tu não tiver bons mentores, tu acha que tu não é capaz de fazer aquilo. E ali eu descobri que sim, todas as pessoas são capazes, desde que elas queiram, desde que ela realmente persistam naquilo que ela quer, né?
siga em frente. Daí foram diversos anos ali nesse trabalho e hoje, né, estamos aqui, né, vamos contar um pouquinho da história da RagX, né, mas a história da RagX, ela só tem essa história que ela tem agora, de repente, por uma decisão lá atrás, lá, que foi quando eu resolvi, em horas paralelas, dividir, né, eu dividi um pouco da minha hora de descanso, né, que era fora do meu horário de trabalho dentro da indústria, para fazer uma atividade a mais, né? Para fazer uma atividade a mais. Foi ali onde a gente realmente, né? De repente estava se direcionando para ter esse grande negócio que a gente tem hoje, que é a RagX, sabe? Às vezes uma decisão lá atrás, uma decisão que tu toma ou tu deixa de tomar, tu não faz ideia o quanto que pode impactar na tua vida, na vida das pessoas que estão ao teu redor, das pessoas que tu ama e também pessoas que às vezes tu nem conhece. E pessoas que vão vir ainda, de hoje para frente, que é isso o nosso projeto dentro da RagX. É a gente fazer algo tão grande, a gente deixar um legado tão grande que ele siga. Por mais que nós seja interrompido um dia lá na frente, mas o projeto, a empresa, né, siga e as pessoas possam, né, usufruir dessa história, dessa construção toda que a gente está fazendo, né? Então, né, um pouquinho da minha história, bem breve, né, Raquel? O intuito não é falar muito da história pessoal, né, nossa, mas eu acho que antes, né, como você falou, de falar da história da empresa, da PJ, porque ela não nasce assim, não nasce pronta, né? Ela não nasci pra. Quando nasci lá, tava escrito tal dia, tu vai montar uma empresa, o nome dela vai ser a RagX. Não, esses são os desafios que a vida nos coloca e a gente aceita e supera eles. E eu acho que é só assim que, né, a empresa tem essa trajetória bonita que ela tem, né, até agora e tenho certeza que vai ter muitas, né, pela frente aí. Legal. Então, o que te inspirou, o que te despertou foi lá atrás a tua experiência com a educação financeira que a Dinastia te trouxe dentro desse trabalho que tu desenvolveu. Com Foi certeza. lá que te despertou. E hoje, né, eu acredito muito nisso, que a vida vai colocando a gente, né, nos lugares certos, né? Hoje a gente trabalha com produtos que vêm na linha do financeiro, de investimentos, que lá atrás foi um despertar, lá em 2007, né? 2007, foi um despertar que faz toda a diferença. Olha só como é bacana, Raquel. Só tu cuida na hora que nós estiver aqui conversando, tu se precisar me frear, porque as que eu converso bastante. Então agora me lembrei de algo que eu não poderia, eu gostaria de compartilhar aqui, até para que você, né, saiba, de repente você não sabe, e até mesmo para quem está nos assistindo, né, ou nos escutando aí, né, que todo mundo tem oportunidade na vida. Né? Todo mundo tem oportunidade na vida e só que às vezes eles não percebem, né? Aquela história, né, do cavalo encilhado, né, que diz que o cavalo vai passar uma vez só, né? Quando o cavalo passa tem que estar pronto, né? E eu acreditava muito nisso, sabe? Que eu tinha que estar pronto para que o cavalo passasse eu aproveitar. E agora, depois de muito tempo para cá, né? De anos depois disso, dessa história iniciar, eu, né, assistindo palestras com grandes, né, profissionais nesse mercado aí, né, de palestrantes, eu descobri que o cavalo ensinado, ele passa de segundo em segundo, né, a gente às vezes é que não está preparado para enxergar ele, né, mas lá atrás parecia que era a única vez, né, mas quando passou, eu peguei. Mas eu queria trazer para você que mesmo dentro da época na Marco Polo tinha um programa que era o Dia Verde, né, todo do ano, mais voltado mais para a época de final de ano, assim. Eles tiravam os funcionários da rotina do dia a dia e tu ia lá assistir alguém, contratava alguém de fora lá, montava um cenário lá e ia lá o cara contar um pouquinho da história, contar um pouquinho fazer nós dar risada, quebrar um pouquinho do gelo, né? E isso eu achei bacana isso, a forma que a Marco Polo fazia isso, porque fazia tu, às vezes, por mais que tu tava focado naquela tarefa ali, daqui a pouquinho tu desfocado daquilo ali, tu voltava melhor, tu produzia melhor, tu pensava melhor. E daí fomos lá assistindo, nós trabalhando na época, eu trabalhei à noite, né? Daí veio o pessoal, né? Veio o responsável lá e falou pra nós, ó, vamos descer lá em tal horário lá, porque vai ter essa apresentação e é pra nós descer lá, né? Daí, né, a gente foi lá, descer lá, no primeiro momento não fazia muito sentido olhar aquilo, né? Nada a ver com a nossa atividade. Mas fui lá assistir, né? Daí, então, lá assistindo, tava eu, mas eu lembro dos colegas que estavam comigo lá assistindo.
E daí o cara fez bastante, contou piada, fez nós dar risada. Foi assim, o cara preparado para isso. Mas ele passou uma mensagem que eu achei interessante. Olha só como é que é, por isso que eu falei do cavalo encilhado. E, e ele contou para nós uma história. Contou uma história, não, desculpa. Ele perguntou. Ele disse assim: ó, isso era. Nós saía da empresa 2 horas da manhã, né? Saía da empresa 2 horas da manhã. E daí 3 horas por aí, você tava em casa, até eu chegar em casa, tomar um banho ainda e deitar, tava umas 3 horas, 3 horas e pouco, tudo desligado. E daí ele disse, ó, amanhã, às 7 horas da manhã, isso era umas 9, 10 horas da noite, às 7 horas da manhã, para quem quiser, a gente vai estar aqui na empresa, né, no departamento tal ali, a gente vai estar dando uma palestra sobre educação financeira. Olha só. Isso, não lembro o ano agora, que eu tava na Marco Polo, ele disse que ia dar uma palestra sobre educação financeira. E daí eu até pedi para os meus colegas, vamos vir amanhã olhar. Disse, mas você tá louco, que eu vou sair de casa. E eu lembro, se não me engano, era frio. Não, não era frio não, mas era de manhã cedo, sempre é frio aqui em Caxias, né? Ele diz assim, nós vamos sair chegar em casa às 3 horas da manhã e às 7 horas tá aqui, mas jamais escutar alguém falar o que eu devo fazer com o meu dinheiro, quem tem que saber o que eu faço com o meu dinheiro é eu. Daí eu digo, mas eu vou vir. Eu quero escutar eles. E daí, né, dito e feito, no dia 7 horas da manhã, a hora que o pessoal tava chegando para começar o turno da manhã, eu tava chegando de novo. Teve uns amigos ali até que acharam assim, ué, o que tá fazendo? Aí eu vim assistir uma palestra, né? Daí fui lá assistir a palestra e a pessoa que tava lá, né, falou sobre educação financeira, falou sobre previdência privada. Fazia ideia, né, de como é que funcionava, falou sobre previdência privada e falou pra gente se organizar para as despesas do final do ano seguinte, né? Diz, ó, tu mais ou menos imagina as despesas que tu vai ter, né? Então, se tu sabe que tu vai ter o IPVA, se tu sabe que tu vai ter o IPTU, tu sabe que vai ter material escolar, tu sabe que as despesas que tu vai ter, mais ou menos tu imagina o que é, já tu faz a conta, divide, soma todas elas, divide por 12 e começa todos os meses guardar um pouquinho. Todos os meses guardar um pouquinho, que chega no final do ano, quando virou o ano, tu não tem que tirar o dinheiro que tu pegou umas férias e ir passear, comprometer pagando essa conta. Você consegue pagar a tua conta e deixar a tua. E fazer o dinheiro que tu recebeu no final de ano ali, das tuas férias, para realmente tu aproveitar. Porque senão tu não faz isso, agora tu gasta, chega naquela época, tu não tem o dinheiro, compromete o outro. E na época era HSBC ainda, o banco, né, que tinha dentro da Marco Polo. Eu fui lá e falei com o pessoal do banco lá, e daí, ó, vamos fazer aqui, quando vim fiz a conta ali, né, quando vim meu recebido em folha, quando vim meu salário aqui, tira tanto e guarda pra cá, que isso aqui é pra pagar as contas no fim do ano. E daí eles começaram a fazer aquele planejamento ali, para quando chegasse no final do ano, né, ter o dinheiro para. E aquilo ali foi tão assim, foi tão engraçado o que é uma decisão, o que é tu realmente começar a fazer algo, sabe? Que começou eu começou a botar no meu automático, eu guardar todos os meses, e eu nem percebia que saía do meu salário um percentual para aquela conta, que daí tava todas as contas ali. E eu comecei a criar essa educação financeira, esse costume, esse hábito de começar a não gastar tudo. Porque o nosso problema hoje não é quanto ganhar, né? É quanto gastar. Porque a pessoa acha que quanto mais ganhar vai resolver. Não, se continuar gastando, nunca vai resolver. E eu, na época, eu aprendi que, tipo assim, eu não era pra me gastar tudo que eu ganhava. Por mais que eu já separava uma parcela, já nem vinha pra minha conta, nem já pra aquela conta que eu movimentava, ela já caía em outra conta. E eu, além daquilo ali, eu comecei a economizar. E eu não gastava tudo a minha renda que sobrava. No mês seguinte de novo, mês seguinte de novo. E curioso é que quando chegou no fim do ano, quando foi na época de eu pagar, quando eu pagar as dívidas, as iniciais do ano ali, as contas iniciais, eu separadamente eu já tinha feito uma outra reserva que não foi preciso eu mexer naquela programação. Você acredita nisso? Eu comecei a fazer aquela reserva e daí a hora que chegou o final do ano, que iniciou o ano, que eu fui começar a pagar as contas, eu já tinha separado fora aquela dinheiro que não foi preciso eu sacar aquele dinheiro, e eu continuei daí nos próximos anos com aquela programação. Eu não lembro quantos anos depois eu realizei algo que agora não estou lembrado, que eu tirei aquele valor, mas daí era um montante bem significativo já, que eu adquiri algo para mim. Então, tu vê só,
né? Estamos aqui hoje falando de raio-x. Mas, de repente, essa linhazinha da educação financeira foi lá naquele dia que eu saí, quebrei a rotina e fui assistir uma palestra que não fez sentido para mim. E na hora eu convidei mais 2 colegas. Vamos lá? Não, quem tem que saber do meu dinheiro é eu. E eu fui lá, no outro dia estava lá, e de repente eu não estava nem imaginando, né, que isso seria uma sementinha. Tu começa a pegar gosto, começa a olhar com olhos diferentes, tu começa a se educar diferente, e hoje temos aí uma empresa de planejamento financeiro. Um pequeno ajuste, né, nas velas ali levou para um destino diferente, né? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E aí a gente vê, a gente consegue perceber a importância de um planejamento financeiro aqui. Foi só um pedacinho, do que se pode fazer quando tu te organiza e tu te programa. Sim. Não, é verdade. Um pequeno ajuste nas velas leva para uma direção totalmente diferente. E é legal esse gancho, Raquel, porque a pessoa espera um milagre. A pessoa espera que algo que vai acontecer, que vai mudar tudo. E não, é detalhe. Que seja extraordinário. Não existe isso. É um detalhe. E a pessoa espera, né, começar a guardar a hora que sobra, né? E ao contrário, tu tem que primeiro se pagar. E ali foi uma lição muito forte para mim. Muito forte onde, tipo assim, ó, uma decisão. Porque eu podia não ter vindo. Eu tava cansado. Você acha que eu tava cansado aquele dia? A hora que eu cheguei em casa às 3 horas da manhã para as 7 estar ali de novo. Você acha que eu tava cansado ou não? Estava. Mas então isso fica assim como uma lição para mim. Ficou com uma lição muito forte para mim. O que uma decisão é capaz de fazer? O que uma decisão é capaz de fazer quando se determina a fazer algo, né? E a partir dali não vi dificuldade. A partir dali não vi que eu era cansativo, que era esforço. Não, eu decidi fazer, fui lá e fiz. E se a gente fica fazendo, às vezes, uma grande programação para isso acontecer, de repente esse dia nunca acontece. Eu acho que tu tem que botar o pé, né? Que Deus bota o chão, né? Eu acho que começa por aí, né? Então, sem saber, aconteceu dessa forma. Um pouquinho da minha história, tá? Raquel, você me pediu. Eu acho que é interessante, né? Quem nos escuta, né? Falar um pouquinho, né? Aprender a olhar um pouquinho, né? Para a história da empresa, da RAIX. Mas saber um pouquinho, né, quem que é o Adriano? Por que o Adriano caiu aqui de paraquedas dentro da empresa, diretor comercial da RAIX, né? De onde veio? De onde surgiu essa aptidão? Eu acho que, assim, ó, e confesso pra ti que às vezes a gente não se dá conta das coisas que aconteceram lá atrás, que nos direcionaram, sabe? Que vai nos trazendo, o caminho vai preparando, né? É verdade. Vai preparando a gente. Mas agora a minha parte, Raquel, eu contei, né? Eu acho que esse pessoal tá, né, que também vai querer saber, né? Os nossos seguidores, nossos amigos, nossos clientes vão querer saber um pouquinho, né? Da história de cada um de nós, né? De como é que a gente começou, como é que hoje, né? A Raquel é a diretora de expansão da RAIX. Como que ela começou lá atrás? Ela não caiu aqui de paraquedas? Será que foi de paraquedas, né? Conta um pouquinho então para as pessoal aí, como é que foi? Sim, bom, vou iniciar lá atrás, porque eu tenho muito orgulho. A gente não é legal esses dias até numa palestra, o palestrante disse, não é legal dizer que você tem orgulho, né? Então diga que você é feliz, mas eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de dizer que eu nasci no interior de Boa Vista do Buricá. É uma cidadezinha do Noroeste, numa localidade chamada Bom Princípio. Sou filha do Francisco e da Lourdes, que na época eram muito jovens, trabalhavam na agricultura e não tinham terras, trabalhavam para os outros, né? E numa decisão, de novo, né? Numa decisão, eu fico me colocando, quando eu lembro dessa história, eu fico me colocando no lugar deles. 2 jovens, a minha mãe na época devia ter 21, 22 anos, e o meu pai, então, um pouco mais velho, uns 26. Não conheciam nada, o que eles conheciam era agricultura. Pegaram as 2 meninas deles, eu e a minha irmã mais nova, colocaram num caminhão e andaram 500 quilômetros em busca de uma vida melhor em Santa Clara do Sul, que é uma cidade pequena hoje ainda, né, muito charmosa. Vieram a Santa Clara do Sul buscar uma vida melhor na indústria, né? Então, eu lembro de começar a trabalhar muito cedo,
o pai e a mãe trabalhavam na fábrica e eu e a minha irmã ficávamos em casa e fazíamos enfiadinho de sapato. Ali na região de Novo Hamburgo, no Vale do Taquari, isso era muito comum na época que se fazia em casa o sapato manual, né? Aos 12 anos eu fui trabalhar fora de casa, onde fui trabalhar numa malharia. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Fiz 14 anos, fui realizar o sonho da minha mãe, que era trabalhar com carteira assinada, né? Por que eu conto isso? Porque a minha programação, a minha família, a minha criação, a minha programação foi para ser funcionária, para trabalhar para alguém, né? Então, quando eu lembro da comemoração da minha família, quando então eu fui trabalhar na fábrica com um jaleco maior do que eu. Imagina, eu já sou pequenininha, imagina com 14 anos, né? Um jaleco enorme. Trabalhei na produção de uma fábrica de calçados. Então, aos 16 anos, eu trabalhei na esteira, tá? Quem já trabalhou em indústria vai saber. Eu trabalhei na esteira e eu ficava visualizando aquelas pessoas que andavam na volta com papéis e ficavam planejando. Eu ficava imaginando o que essas pessoas fazem. Eu queria fazer aquilo ali, né? E foi então que um dia surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num setor chamado planejamento de produção dentro da fábrica de calçados, que na época tinha eram 16 linhas de produção, era uma fábrica bem grande. Eu fui então para esse setor de planejamento aos 16 anos e aos 21 anos a minha sala era do lado da sala do dono da empresa. Falo isso novamente com orgulho, porque eu criei coisas muito importantes, deixei a minha marca ali, eu entreguei o melhor que eu pude, né, para aquele negócio, mas aos 21 anos eu percebi que dali eu não ia desenvolver e que eu queria ter o negócio meu, eu queria construir algo meu, né? Então, aos 21 anos eu fui abrir o meu negócio, fui empreender pela primeira vez, né? Então, aos 21 anos eu fui abrir a fábrica de calçados, na época um ateliê que terceirizava para as grandes empresas e com 100 funcionários. Então, imagina o desafio que é para uma menina de 21 anos desenvolver isso, né? Bom, como todo bom empresário, teve que quebrar em algum momento, né? Então, aquele ali foi meu primeiro momento. A fábrica durou uns 4 anos e por isso, falta de experiência, por falta de estrutura, por falta de conhecimento, acabei quebrando na época e eu tive que recomeçar. Então, o meu recomeço foi com publicidade. Foi a primeira vez que eu tive contato com o setor comercial da empresa. Eu conto isso, gente, e eu era aquela vendedora que ligava e torcia para o cliente não atender. Eu fazia isso. Por quê? Porque eu não conseguia desenvolver aquilo. Para mim, aquilo era tudo muito novo. Mas eu, em algum momento, num treinamento, e por isso que é tão importante essa busca por se desenvolver, né? Num treinamento, o instrutor disse assim: Raquel, usa o que tu tem de melhor. Usa as características que fazem com que tu consiga compreender o cliente, né? Tu consegue escutar, tu consegue entender a necessidade do cliente. Usa essas características, que elas são muito importantes na venda. E eu pensei, isso aí eu posso usar. Isso eu consigo fazer. O que eu não consigo fazer é ser um showman. Não era o meu perfil, mas eu conseguia usar essas outras características. E realmente, eu tive um resultado bem legal. Nós tivemos, na época, 3 revistas, que foi na questão da publicidade, uma revista na área da construção civil, que era a revista Construir, a primeira revista foi na área da saúde, que era Você e Saúde, e uma revista que era minha mesmo, então que eu não tinha parcerias, que era Estilo Mulher, onde a gente abordava assuntos femininos. Mas eu percebi que empreender ali, para mim, estava muito difícil, os negócios estavam indo muito para as redes sociais, né? O marketing estava indo para as redes sociais e internet. E aí
um dia um cliente disse para mim, Raquel, tu tinha que vender algo mais caro, né? Foi então que eu fui estudar o ramo imobiliário e me tornei corretora de imóveis. Foi ali que eu comecei a visualizar, enxergar as coisas como um investidor, conseguir entender, né, como que funciona a cabeça de um investidor e fui corretora de imóveis. Para mim foi muito de muita valia, né? Aprendi muito nessa etapa da minha vida e aí foi que surgiu para mim também o marketing de relacionamento, onde eu tive muito desenvolvimento, então aprendi muito, viajei para 10 estados diferentes, fazendo expansão da empresa, conhecendo pessoas e me desenvolvendo como profissional, como líder. E acredito que estou aqui na RagX, né, trabalhando com a expansão da empresa justamente por isso, né, por essa trajetória, por essa visão, por esse empreendedorismo e também por esse conhecimento de ir em busca de gente e de expansão dos negócios. Que bacana. Tem uma frase, né? Agora não me ajude aí para nós ver se tu vai me ajudar a lembrar dessa frase que diz que quando as pessoas estão indo pro mesmo caminho, né? Pra mesma direção, elas se encontram, como é que é? Pessoas com o mesmo objetivo se encontram no caminho. Você olha só, falasse, né? Falasse que lá atrás, quando você tomou a tua decisão de fazer o que você fez, e que eu também tomei as minhas lá atrás de fazer o que eu fiz, que hoje nós estaria na posição, né, que nós estamos hoje, né, fazendo um podcast aqui, né, e sendo, né, sócios, né, de uma empresa como a RagX. Que bacana isso. E deixa eu falar de algo aqui que eu vi você falar, ali, assim, ó, e o intuito aqui é a gente falar, né, pro pessoal da nossa história, né, e depois falar um pouquinho da RagX. E eu acabei, né, falando um pouquinho da minha história e como não é praxe da gente fazer isso, né, eu esqueci de algo muito importante, vi que você mencionou e eu acho bacana a gente, acho que deixar para as pessoas conhecer um pouquinho de nós, né, da nossa, de quem nós somos e não tem como a gente não mencionar isso, né, falei antes um pouquinho, mas esqueci, né, você comentou, né, que você é filha, né, falou da tua mãe, do teu pai, né, e eu esqueci de falar aqui, né, de que tenho, né, um orgulho, né, de ser, né, filho da dona Yorli, né, e o seu Adão, né, que hoje não tá mais com nós, né, e pai do Matheus, né, com 11 anos já, Mateusão com 11 anos, e da Aline, né, com 28 anos. 20 dia hoje? Hoje que nós estamos gravando é dia 25. 25 hoje, 25 anos. Amanhã ela vai estar completando, então, 29 anos. Então, né, acho que isso faz parte da nossa história, né, das pessoas que é a nossa base, né, a nossa família, né, então eu queria contribuir, deixa, né, pro pessoal, porque eu acabei falando um pouquinho né, da minha história, mas não tinha como ter o Adriano se não tivesse o Adão e a Yorli antes, né, então era isso aí, queria deixar aqui de recado. E quando tu fala no Matheus e na Aline, a gente lembra dos motivos, né, porque nesse caminho todo, teve muitas vezes, eu não sei você, mas teve muitas vezes que eu pensei, o que eu tô fazendo? Enquanto os meus amigos estavam daqui a pouco se divertindo, tirando férias, né? Ou à noite, né, descansando, eu estava fazendo treinamento, estudando, viajando a trabalho, né? E por muitas vezes eu me perguntei o que eu tô fazendo, né? Porque parecia que eu estava indo à contramão do mundo, assim, né? E realmente estava. E muitas vezes o que me segurou no caminho foi os meus motivos, né? Então, até então eu tinha um motivo, né? Que era a Luísa, a minha filha. Hoje eu tenho dois também, né? Hoje eu tenho a Luísa e meu neto, que é o Lorenzo. Então, hoje eu também sou mãe da Luísa e vó do Lorenzo. E agora falando dessa história aí, né, de que muitas vezes, né, deu vontade, né, de se perguntar, tô no caminho certo,
tá todo mundo indo tá todo mundo indo pra lá e eu tô voltando, né? E quantas, de repente, aconteceu contigo, né? Quantas vezes, às vezes, em viagem, de volta de um trabalho, de um treinamento, de palestras, sozinho, de noite, chovendo, com medo, de será que eu tô no caminho, né? Exatamente. E às vezes a gente escuta aquelas vozes, ou era só eu que escutava? Teve uma vez que eu lembro muito bem, assim. Eu tava voltando, já era meia-noite, chovendo. Tava voltando de Santa Cruz do Sul, que ficavam 60 quilômetros da minha casa. E para eu ganhar tempo, né, eu fui pelo interior. Que ali eu ganhava, penso que daria uns 20 quilômetros de diferença indo pelo interior, né? Estrada de chão. Estrada de chão, chovendo. Naquele dia, eu senti tanto medo, porque eu tava sozinha, né? E tinha um lugar ali que o pessoal falava, ali, naquele lugar ali tem, o pessoal assalta e, né? Gente, eu tive tanto medo que naquele dia eu pensei, nunca mais eu vou fazer isso de novo, né? Mas Passar por ali. adivinha, no dia seguinte acorda e vai de novo, porque é assim mesmo, né? A gente escolheu Sim. esse caminho que vem um pouco de desencontro ao que a maioria das pessoas faz, né? Né? Eu comparo isso, né, Kelly, isso que aconteceu com nós, aconteceu comigo. Eu acho que as pessoas que empreendem, todas elas têm algum momento desse. E eu comparo isso que eu amo cozinhar, né? Eu gosto de cozinha, né? E eu comparo isso como se fosse os temperos que a gente está colocando no alimento para deixar o sabor que fica, né? Eu acho que isso era os temperos, né? Isso estava nos preparando, né, para nós Sim, estar aqui. Porque nessa tua vinda de Santa Cruz a Santa Clara, eu lembro, para mim, não foi dali, para mim foi de Curitiba. De Curitiba para Caxias, dirigindo. Né? Muita, mas muita chuva. O limpador do para-brisa do cara, no máximo, não dava conta e muita trovoada e muito relâmpago. Mas era muita chuva, não enxergava nada. Olho pro espelho, né, do meu lado, um colega meu, né, do meu lado dormindo, isso tarde da noite, saímos de um evento de lá mais de 10 horas da noite, né, e um amigo dormindo e no banco de trás eu olhei pro retrovisor, os outros dois dormindo e eu sozinho, passava, enxergava aquelas luzinhas assim, lá, de vez em quando, na beira da estrada, uma luzinha aqui, uma lá, dava uma sensação que aquelas pessoas estavam tão seguras dentro de casa e a gente no meio daquelas trovoadas, daquela tempestade, daquela chuva ali, que por algum momento se questionava, né? Mas será que eu não devia estar em casa agora, deitado no é, quentinho? Mas é o tempero, né, que dá o sabor ao alimento. Eu acho que isso estava nos forjando, né? sim. Porque é mais cômodo numa hora dessa tu recuar, é mais cômodo numa hora dessa tu desistir, tu trocar, tu abandonar o teu sonho, abandonar de repente aquilo que tu tem vontade, até que tu gosta de fazer. Porque confesso pra ti, né, eu na época que estava na Marco Polo, financeiramente falando, eu tinha uma renda legal, né? Tinha uma renda legal na Marco Polo, mas não era aquilo. Então nesse momento de dificuldade tu acaba pensando, né? Será que eu tô no caminho? É, Mas graças a Deus que a gente, né, perseguiu, né, se insistiu, né? Muitas vezes mais, né, persistência, né, do que jeito, né? E nos moldando para hoje, né? Mas que bacana, foi bacana. Eu acho que vai ser legal, né? Nossos seguidores aí, nossos amigos aí, né? Pessoas, clientes também, escutar um pouquinho dessa história, né? Por detrás da cortina, né? Por detrás dos tapumes da obra, né? Que é realmente, né? Um pouquinho da história dos integrantes, né? Da empresa, né? E eu acho que aqui tá a história de dois, né? Assim como nós temos a nossa história, que é uma história para nós, para mim é a mais linda, para a Raquel também é a história mais linda, né? Tem do Geraldo também, com certeza. A hora que vocês estiverem, né, escutando a história dele, né? É uma história tão linda quanto ou melhor do que a nossa ainda, né? Mas acho que era isso, né? legal. Penso que é importante também os nossos ouvintes, seguidores, conhecerem um pouquinho o que é a RagX, por que RagX, por que esse nome? Hum, Conta, Adriano. não, essa foi uma questão difícil de nós botar esse nome, né? Na verdade, foram horas, né?
foram horas de horas de planejamento, de ideias, de rascunho voltado para o mercado, que, né, depois a gente vai contar um pouquinho da história, né, do como a gente surgiu mesmo, mas pensando no segmento, né, o nome associado, o que que era, e foram algumas folhas de papel botadas fora, e no final a gente descobriu algo incrível, né, que eu acho que foi incrível o nome da Rax, que não, né, que não é fácil, tem que ter muito estudo para botar um nome que nem a gente não botou, né? RagX, né? Então, daí, para simplificar, né? Ficou o R de Raquel, o A de Adriano e o G de Geraldo. Então, ficou Rag e X, né? Né? Daí vem as pessoas que trabalham com nós, né? Daí o X a gente quis botar como uma continuidade, como um símbolo de multiplicação, né? Símbolo da multiplicação, que justamente é a equipe, né? Mas depois de tantos estudos, vamos aqui mesmo, é Rag X. Ficou bacana, né? Eu particularmente, né? Hoje, quando vejo o nosso logo ali, quando vejo hoje as pessoas, né? Nós estávamos num evento, né? Ontem, né? Quando as pessoas com nossos materiais, né? A gente tem hoje os nossos materiais, né? Tem a nossa, né? Quem vai estar nos assistindo pode estar vendo, mas quem vai estar aqui escutando, né? Temos hoje nossos materiais hoje, né? Na época, né? Hack X, né? Parecia que não tinha sentido o nome, né? Mas hoje, né? Que você disse, né? Não pode ter orgulho, né? Como é que é? Mas... dizem que não pode ter orgulho, mas... então saiu assim, o nome Hack X saiu dessa engenharia toda. E como que surgiu a empresa? Porque... Conta um pouquinho do início lá de 2020, como que essa oportunidade chegou até você e por que tu chamou essa parceria que é a minha e o Geraldo. Conta um pouquinho para nós. Então, né, volta lá atrás na decisão. Lembra do cavalo aquele? Cavalo encilhado aquele lá, que para mim parecia que só tinha aquele, né? Mas agora eu vi que ele tá toda hora passando. A gente tem que estar esperto para poder visualizar ele. Daquele marketing de relacionamento, né? Um amigo meu me convidou, né? Sabia que eu trabalhava, ele trabalhava junto comigo na época, na Dinastia. E daí ele sabia, né? Da minha... do meu desenvolvimento, da minha prática comercial, né? Do que foi feito naquele trabalho em conjunto, a gente trabalhou muito junto. Daí ele me convidou para mim trabalhar, ele já estava atuando nesse mercado, né, financeiro, e ele me convidou para mim trabalhar no mercado financeiro. E confesso para ti que na época, né, que ele me convidou, não senti assim, ó, não senti, não deu a liga na hora, né, não deu a liga na hora, né, de falar, né, de vir conhecer, né, eu confesso para ti que eu procrastinei para vir escutar ele, né, eu procrastinei, eu acho que no mínimo, eu acho que 30 dias, 40 dias ou até mais, né, procrastinando para não vir falar, né, e ele é um grande amigo meu, até hoje a gente é compadre, né, que é o Dario, né, eu sou padrinho, né, da filhinha dele, né, e daí eu até lembro que eu disse pra ele, não, eu vou escutar, Dario, que você tá me chamando para me escutar, mas assim, ó, pela nossa amizade, pela nossa consideração, mas a probabilidade de eu não ir para esse ramo, eu tava começando um trabalho em outra área, é grande, né, porque não fazia ideia de como é que era o formato, né? Daí vim falar com ele, escutei, cheguei aqui, ele me apresentou, né, a empresa na época, né? Ele trabalhava numa gestora, né, aqui em Caxias. E ele estava ali para fazer a parte comercial, né, dessa gestora. E ele, como sabia que eu gostava de trabalhar nessa área, né, de comunicação, com pessoas, né, de conversar, de levar a oportunidade, né, correr atrás dos objetivos, né, e ele me chamou, né, pra gente ser, né, vamos dizer assim, uma extensão, né, pra gente acabar, de uma certa forma, divulgando o produto daquela gestora, né. E eu vim, né, não conhecia nada dessa empresa, né, vim para conhecer, cheguei ali, escutei os profissionais que estavam ali junto com o Dario na época, né, me apresentando. E eu confesso que eu saí dali bastante bagunçado, né? Bastante túmulo com a minha cabeça meio tonta, assim. Pô, mas eu fui tão certo que eu não queria, mas agora parece que deu uma vontadezinha, né? De entrar no mercado de novo, de realmente começar uma carreira aqui, né? Seguir o que a gente já lá reviveu aquilo que eu já fazia na época da Dinastia. Daí
confesso que fui para casa, fiquei esperando, né? Disse na hora, disse para eles que eu ia pensar, mas existia uma possibilidade grande de a gente começar a trabalhar. E daí eu fui para casa e ele no outro dia cedo já me chamando para ver se eu tinha tomado a minha decisão, né? E eu não lembro agora a data, mas eu acredito que eu fiquei mais uma semana ali pensando, com medo. Confesso para ti que às vezes decisões não quer dizer que a gente, o empreendedor não tenha medo, ele só tem que ter mais coragem que medo. O medo ele vai ter, ele só tem que Ele ter mais vai com coragem. medo mesmo, né? Ele vai com medo, a coragem não pode ser maior do que o medo, não pode ser maior que a coragem. Então, daí acho que foi mais uma semana ali, daí eu chamei ele, a gente começou a trabalhar. E daí, só que quando eu me deparei com toda essa oportunidade que era, né, o mercado financeiro, e com aquilo que as portas que iriam se abrir, né, para mim montar uma empresa. E confesso para ti que eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né, é a minha área, mas uma empresa não se faz só disso. Tem que ter setores dentro dela, né? E nessa época aí, né, a gente viu que não conseguiria fazer sozinho, né? Não conseguiria fazer a Harshi sozinho, né? A gente ia deixar a desejar, a gente não ia dar conta de estruturar ela. Daí foi aonde a gente começou a pensar em buscar braços. Falta perna, falta braço, né? Começou a pensar em quem poderia compor esse time aí pra gente realmente dar sequência, né, no nosso trabalho, né? Foi aí onde, né, naquela época eu parei, né, para pensar de que forma eu ia fazer e o lado empreendedor nosso fala duas coisas, né? O lado às vezes, né, o lado às vezes, o lado empreendedor te mostra que tu pode construir o negócio sozinho e ser só teu, mas tu vai levar um tempo maior para fazer. Mas também ele mostra de você às vezes dividir aquilo ali, mas tu divide não só o ganho, tu divide o trabalho, tu divide o ganho sim, mas tu divide as tarefas e tu pega outras expertises. Foi aí onde, né, que eu acabei, né, fazendo o convite, né, para que você viesse compor, né, o time, né, e o Geraldo também, né. Confesso que na época que eu fiz o convite para vocês, para nós começar o trabalho, e eu não tinha ideia de que a empresa ela tomaria as proporções que ela tomou hoje, sabe? E eu tenho certeza hoje que eu tomei a melhor decisão de convidar vocês para fazerem, né, parte junto comigo, porque como que eu ia parar para pensar em setores que não é minha área e ainda de repente coordenar equipes lá e às vezes no início não é assim, tu fazia uma empresa do zero, né? Então, assim, eu tenho certeza que se eu não tivesse hoje estendido esse convite, né, e sou muito grato, né, pela o aceite, né, teu e do Geraldo, né, de fazerem parte, a HX não estaria como ela está hoje, porque uma cabeça pensa legal, duas pensa mais, três, né? Pensa mais ainda, né? De que quatro já vira problema, né? Mas três ainda é bacana, né? E eu tinha vindo de uma outra experiência anterior aí, de uma sociedade, né? E confesso pra ti que, assim, eu não quero nunca falar o contrário disso. Espero que Deus nos abençoe, né? Que a gente sempre consiga, né, ter essa transparência e eu sempre consiga falar isso que eu vou falar agora, né? Que eu na minha sociedade anterior eu fui muito feliz, né? Fui muito feliz, né? De fazer a sociedade da forma que fiz, com pessoas muito boas, com pessoas idôneas, pessoas corretas, principalmente pessoas corretas, né? Pessoas, né, com visão, um empreendedor. E então a gente, assim, ó, a gente teve naquele, ele teve, foi um ciclo que ele teve começo, meio e fim, mas no processo todo a gente, a gente teve a percepção que a gente foi muito feliz nas escolhas. Então, né, é normal a gente escutar pessoas, né, falando que sociedade não é fácil, que sociedade é difícil. E eu sou grato pela sociedade anterior que eu tive e sou grato pela que tem atual, né? Sou grato pela sociedade hoje da Raix, né? Que é eu, você e o Geraldo, né? Porque a gente tem essa questão de
setores diferentes, a gente pensa, né, com a nossa cabeça, a nossa expertise, a nosso tato é diferente, então a gente faz com que isso melhore mais o cuidado com a empresa, o cuidado com cada área, porque se fosse eu pensar sozinho não seria dessa forma, né? Então, né, a gente tende aí, né, com toda essa nossa expertise e passado esses 3 anos, né, porque eu tô contando agora aqui para você, né, foram lá em início de 2020, né, então a gente já passou uma etapa, né, então, graças a Deus, hoje a empresa tá setorizada, graças a Deus, hoje a empresa tá crescendo, tá de vento em popa, mas lá atrás, lá atrás era um convite de um amigo e um telefone com o nome de alguém, tu vai ligar. Tu vai ligar e nós só tinha um produto. Né? Então, ali, tipo assim, ó, ali foi foi um grande desafio, né? Porque a gente ingressar no mercado com um produto só e sozinho. Não tinha como dar certo, né? Hoje, né, graças a Deus, né, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas hoje, né, a gente olhando lá atrás, né, quando eu te convidei, né, quando eu te convidei para fazer, né, parte, né, do quadro da sociedade da RagX, você, não sei o que não sei o que te fez acreditar. Não sei o que te fez, por causa que era só um risco no papel, né? Era só um esboço. Era só uma meia dúzia de ideia e esse negócio vai dar certo, né? Eu acho que isso que inspira, né? Não sei o que te inspirou também a fazer parte na época, né? Oportunidade de construir algo grande, né? E tu falou ali no dividir para multiplicar. Eu penso que é justamente isso, né? A gente se divide, né? Para cada um na sua área, né? Construir algo grande, penso que é o objetivo de nós três, né? Que nós nos encontramos, né? Mesmo pessoas com o mesmo objetivo, de novo, se encontram, né, no caminho, né? E além de nós, né? Do RAG, né? Nós temos o X, né? Que é a multiplicação, é a equipe, é os assessores comerciais, a equipe técnica. Então, hoje nós temos assessores comerciais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em São Paulo e no Rio, né? E nós temos, então, uma equipe técnica, cada uma especializada na sua área, vários serviços, vários produtos, mas é assunto para o próximo podcast, né? É assunto para o próximo episódio. Gratidão por nos acompanhar até aqui, para conhecer um pouquinho de nós, um pouquinho da história da RagX e de cada um de nós. Numa outra oportunidade, com certeza o Geraldo vai poder contar a história dele também, que é outra peça desse quebra-cabeça, né? E então é isso, até a próxima.